Sempre profeta.
Mestre Jesus. Venho agradecer novamente por todas as benevolências que tem feito em nossas vidas. Venho lhe pedir, porque eu sou pedinte e errante, que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, que leve a cada lar, cada um que está aqui presente, as energias necessárias para começar a semana e encerrar com muita força e com muita luz. Senhor, lhe peço também, para aqueles encarnados que estão aqui presentes, que o Senhor oriente e ilumine. Peço também que o que foi ensinado nessa palestra seja carregado em nossos corações, em nossas mentes, que possamos aprender um pouco mais, entender sobre o amor e a caridade. Senhor, gratidão. Gratidão pelas benevolências, gratidão pela oportunidade de aprender. Peço que perdoe nossos pensamentos e nossas ações, porque somos muito errantes. Senhor, gratidão. Senhor, gratidão. Senhor, gratidão. Que assim seja. Graças a Deus. Do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel. Monturo, nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus. Segundo deduzimos, Jesus emprestou significação ao monturo. Monturo, terra e lixo, nesta passagem, revestem-se de valor essencial. Com a primeira, realizaremos a semeadura. Com a segunda, é possível fazer a adubação, onde se faça necessária. Grande porção de aprendizes, imitando a atitude dos fariseus antigos, foge ao primeiro encontro com as zonas estercorárias do próximo. Entretanto, tal se verifica porque lhes desconhecem as expressões proveitosas. O Evangelho está cheio de lições nesse setor do conhecimento iluminativo. Se José da Galileia ou Maria de Nazaré simbolizam terras de virtudes fartas, o mesmo não sucede aos apóstolos, que a cada passo necessitam recorrer à fonte das lágrimas que escorrem do monturo de remorsos e fraquezas propriamente humanos, a fim de fertilizarem o terreno empobrecido de seus corações. De quanto adubo dessa natureza precisaram Madalena e Paulo, por exemplo, até alcançarem a gloriosa posição em que se destacaram? Transformemos nossas misérias em lições. Identifiquemos o monturo que a própria ignorância amontoou em torno de nós mesmos. Convertemo-lo em adubo de nossa terra íntima e teremos dado razoável solução ao problema de nossos grandes males. Graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, uma boa noite a todos. É com muito prazer que a gente retorna a casa e parabenizando a todos vocês, frequentadores, dirigentes da casa, pela edificação, pelas novas instalações. Muito aconchegante o lugar, mas mais importante que o aconchego material, que logo nós sentimos, é importante a gente sentir o aconchego espiritual. Jesus disse no seu Evangelho que quando nós nos encontrássemos cansados, oprimidos, fatigados, que Ele nos aliviaria. A casa espírita precisa ter como meta principal esse objetivo.
casa espírita ela é uma escola, sem dúvida ela é uma escola de aprendizado para que o espírito imortal possa cada vez mais se ver e se entender como sendo um espírito imortal. A casa espírita, ela é uma oficina de trabalho, sim, ela é uma oficina de trabalho, de aprimoramento, onde seja qual trabalho for, a gente está sempre procurando desenvolver as nossas potencialidades, poder desenvolver cada vez mais um desejo de servir e minando a força do ego, porque até então nós vivemos em uma cultura, em um sistema, em uma sociedade onde vivemos muito para nós, mas a casa espírita precisa ser também fundamentalmente um hospital, onde no primeiro instante a gente até bata a porta pedindo socorro, às vezes em desespero, às vezes por conta de uma perda, de um luto, às vezes por conta de questões espirituais, emocionais, que não sabemos lidar, mas ela tem como objetivo fundamental nos emancipar. Hoje eu entrei necessitado de amparo, amanhã esclarecido e permitindo as transformações que a doutrina nos convida. Eu já serei o voluntário do Cristo no socorro daqueles que aqui batem a porta. Então, o psiquismo de cada um dos meus irmãos aqui presentes, encarnados, em comunhão com os desencarnados que sustentam as bases espirituais da casa espírita, nós precisamos ter o zelo para sempre primarmos pela harmonia do ambiente. O Kardec fala, lá em Obras Póstumas, no final daquele livro, numa parte que ele chama de programa de crenças, onde ele fala que o grande obstáculo para o progresso da doutrina espírita seria a falta de unidade, a falta de homogeneidade, a falta de unidade de vista, de princípio, mas principalmente de sentimento. Nós, com certeza, aprendemos alguma coisa com essa pandemia. Hoje de manhã, eu e Ana, nós estávamos caminhando, e quando eu respirava, a certa altura da caminhada, eu nem cheguei a comentar isso com ela. A página que falou de gratidão, a oração falou de gratidão, e se tem uma coisa que nós deveremos ter aprendido com a pandemia, é estar sempre em gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele nos dá. Será que, de alguma maneira, nós percebemos aquela lua belíssima que está lá fora? Será que, hoje de manhã, eu agradeci a Deus pelo ar que entrava em meus pulmões e poder esse mecanismo que nos sustenta, que às vezes a gente não se dá conta do quanto nós somos uma máquina riquíssima em detalhes, são trilhões de células, e que estão funcionando em harmonia, mas quantas pessoas tão próximas a nós, pessoas queridas, vizinhos, companheiros do movimento espírita, desencarnaram de uma forma tão dura, sem poder respirar o ar que sustentava a vida. Nós lá em Itaperuna perdemos amigos, vocês aqui perderam, nós que temos um conhecimento um pouco mais de movimento, conhecemos companheiros do movimento que eram trabalhadores assíduos da casa espírita e do movimento como um todo. E desencarnaram de uma forma muito dura. E os seus familiares estão ainda vivendo em luto. Então que nós possamos, cada vez mais, diante de todas as dificuldades que enfrentamos, estar sempre em gratidão a Deus. Entrar por aquela porta sempre com um sentimento de doação, de família. Porque não são todas as casas espíritas que a gente entra, independentemente do seu número de frequentadores, do seu aspecto material, do tamanho do auditório, do tempo. Não são todas as casas espíritas que nós chegamos nela e sentimos na casa espírita que realmente aqui é um templo do sagrado. É um templo do Altíssimo. A casa espírita precisa ser diferente do mundo lá fora. Eu preciso chegar naquela porta para dentro e sentir algo diferente em mim. Por muitas das vezes eu não vou sentir porque eu não me permito. Porque eu estou tão às vezes irado, meu coração está com tanto ressentimento,
eu carrego tanta culpa, tanto remorso, eu carrego tanta revolta, que Deus está do meu lado representado por esses emissários, mas eu não me permito senti-lo. Mas uma hora eu vou ceder. E o próprio Kardec fala que de tanto procurar caminhos tortuosos e consequentemente a infelicidade bater na minha porta, uma hora eu vou ter que ceder a esse chamamento. Todos os homens que deixaram a sua mensagem, o seu legado, eles também passaram por caminhos tortuosos. Francisco de Assis passou por caminho tortuoso. Saulo passou por caminho tortuoso. Pedro teve seu caminho difícil até ele renascer naquelas 3 negações. Todos passaram por suas dificuldades, mas entendendo que o processo de desconstrução desse homem instintivo, apaixonado, por muitas das vezes maledicente, invejoso, sensualista, ele vai passar por um processo de desconstrução para a reconstrução de um homem novo. E esse processo ele não é da noite para o dia. Nós não temos essa capacidade. Esse processo ele exige de nós muita responsabilidade, muita disciplina, mas acima de tudo, muita comunhão com o Altíssimo. Esse mesmo Saulo, quando ele já tinha aceitado a proposta do renascimento, ele foi capaz de dizer, aquele homem mesmo que perseguia cristãos, aquele homem mesmo que mandou diretamente matar Gesiel, que já era conhecido como Estevão, aquele mesmo homem foi capaz, naquela mesma existência, dizer que não era mais ele que vivia, mas era o Cristo que vivia nele. Para dizer que o Cristo vive em nós, se nós tivermos realmente sinceridade de sentimento, é preciso muita comunhão com Deus. É preciso muita vigilância nos pensamentos, nas atitudes, nos lugares que frequentamos, no nosso modo de vivendi. Porque tem atitudes, tem pensamentos, tem situações que nós não vamos sentir a presença do sagrado. E nós já temos o conhecimento para não nos permitir mais a isso. Porque para dar um passo à frente é muito difícil. Mas para fazer com que toda aquela plataforma que eu levei anos para erguer, que ela se fragmente, é uma fração de segundo. Se a gente for lá no livro dos médios, o Erasto dá esse recado lá na influência moral do médio, no final do capítulo. É melhor nós rejeitarmos 10 verdades do que uma única teoria falsa. Porque uma única teoria falsa derruba uma edificação que levou anos para ser erguida. E a verdade, por ser verdade, mais cedo ou mais tarde, chegará aos corações. Introdução longa essa, né? Mas Leandro, você não veio para falar disso. Você veio falar de desejo, tentação e senso moral. Então vamos ao tema. Nós somos no livro do Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, aonde ele nos traz a seguinte página para nós introduzirmos a nossa fala na noite de hoje. Desejo, tentação e senso moral. Ele intitulou essa página como Origem das Tentações. Ele traz uma reflexão do apóstolo Tiago. Esse Tiago aqui, com certeza, é o Tiago, filho de Zebedeu. De Salomé, eu tenho certeza. E o pai me falhou a memória. Mas ele diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e embodado pela sua própria concupiscência. Tiago, irmão do apóstolo mais novo, João. Mas cada um é tentado quando atraído e embodado pela própria concupiscência. Eu, antes de ler, de formular esse estudo, que na verdade eu acabei fazendo ele depois que assisti uma palestra do Haroldo Dutra, que não tem esse tema, eu falei assim, concupiscência, eu nunca vi essa palavra. Mas nós vamos ver que o Emmanuel vai explicar para nós. Geralmente, ao surgirem grandes males, nós passamos por um grande mal coletivo, global,
que é essa pandemia. Os participantes da queda imputam a Deus a causa que lhes determinou o desastre. Nós quase sempre imputamos a alguém que eles foram causadores da nossa queda. Nós não entendemos muitas das vezes que a queda representa um passo que nós demos em falso. Se nós continuarmos agindo assim, sem assumirmos as nossas responsabilidades, continuaremos como crianças espirituais. É aquela criança que, sem querer, às vezes, derrubou o vaso, esconde os cacos, e quando o pai fala, quem derrubou isso? Ele fala, eu não sei, eu não vi, eu não estava aqui. Mas só que nós temos uma coisa chamada consciência. E a nossa consciência não aceita barganha, não aceita desculpas, não aceita colocar poeira debaixo do tapete. Uma hora ela vai cobrar, mais cedo ou mais tarde. E todos nós, mais ou menos, sofremos crises de consciência. Com certeza nós temos uma imensa dificuldade de colocarmos nossas cabeças nos travesseiros e dormir, não porque estamos preocupados com o vencimento do cartão de crédito, não porque estamos preocupados com a prova de amanhã, não porque estamos preocupados com isso ou aquilo da vida em comum, mas é porque hoje eu feri o meu irmão, fui maledicente com ele e não tive a capacidade de me retratar com ele. Talvez porque na rede social, ainda mais no ano político, a gente às vezes defendendo bandeiras A ou B, esquecemos por hora que somos cristãos e que às vezes utilizamos palavras duras, ácidas, que segundo André Luiz, existem palavras que uma vez colocadas ferem o coração, que às vezes nem uma existência inteira será o suficiente para cicatrizar. Esse mesmo Tiago, em uma outra mensagem, ele diz assim, a língua é fogo, a língua fere. E nós ainda estamos caminhando para saber como lidar com a fala. A mesma fala que agride pode ser a fala que abençoa, que promove, que eleva, que socorre, que santifica. E Emmanuel diz, lembram-se tardiamente de que o Pai é todo-poderoso e alegam que a tentação somente poderia ter vindo do divino desígnio. Sim, Deus é absoluto amor, tanto é assim que os decaídos se conservam de pé, contando com os eternos valores do tempo, amparado por suas mãos compassivas. As tentações, todavia, jamais procedem da paternidade celestial. Seria, porventura, o estadista humano, esse trecho é muito importante, meus irmãos, seria, porventura, eu há 2 semanas não estava falando quase nada. Mudança de clima, a garganta foi embora. Mas estamos falando. Seria, porventura, o estadista humano responsável pelos atos desrespeitosos de quantos inquinam a lei por ele criada? Ou seja, o Congresso Nacional cria leis, eles são legisladores. Leis imperfeitas, é claro, porque eles são imperfeitos como nós somos. Aí a gente passa numa lei seca, embriagado. Aí a autoridade ali diz para mim assim, vamos fazer o teste do bafômetro. Não, eu não vou fazer porque a lei não obriga eu a fazer o teste do bafômetro. Ou seja, as leis existem, mas de alguma forma eu tento burlar. Eu tento arrumar um jeito para sair, para não sofrer as consequências das minhas atitudes. E ele diz assim, as referências do apóstolo estão profundamente tocados pela luz do céu. Cada um, esse trecho eu coloquei em negrito, cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. E ele continua, examinemos particularmente ambos os substantivos, tentação e concupiscência. O primeiro, a tentação, exterioriza o segundo, que é a concupiscência, que representa fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Ou seja, a concupiscência é um vício, é uma paixão instintiva que faz parte do meu eu, sabe-se lá quantas existências.
Ser tentado é ouvir a própria malícia. Ah, mas eu fiz isso porque o inimigo me tentou. Ah, eu fiz isso porque o diabo me atentou. As forças que estão na sombra, eles não são. Um dia eles serão luz. Eles só nos levam à tentação e à queda se nós permitirmos. Nenhum ser, por mais trevoso que seja, tem a capacidade de mudar as minhas escolhas. Se hoje eu me encontro num estado de fascinação, essa fascinação ela iniciou o processo numa obsessão simples. É aquele dia que eu estava vindo para a casa espírita e aí eu encontrei um amigo que disse para mim assim, num dia que eu estava espiritualmente mais fragilizado: você está indo para onde? Eu estou lá para o grupo espírita. Não, pai, que hora que é? 7 horas. Não, pai, são 6h30, vamos tomar um copinho aqui antes. Aí você para ali, toma um copinho, e do copinho vai mais um copinho, e aí vem os amiguinhos espirituais, encosta e fala assim: não, agora eu estou indo para a casa espírita. Não, você não vai não, você é nosso. Hoje nós só saímos daqui depois de tomar pelo menos a caixa inteira. Aí as falanges vão encostando. Segunda-feira, terça-feira agora foi aniversário de Itaperuna, 10 de maio. Aí fizeram uma festa lá no espaço e tal, 0800, deu muita gente. E nós, vocês reparem que nós ficamos 2 anos praticamente sem poder nos aglomerar, e tudo agora que é motivo, ontem nós estávamos, fomos no parque, voltamos, passando pela igreja católica. A Ana, quando era católica, ela tem uma história lá longa, lá no tempo. Aí nós passamos lá, comendo um pastel frito com o pessoal, com os amigos, e está muita gente, e a gente vê que as pessoas estão mais felizes, as pessoas estão mais contentes por voltar à aglomeração. Então, na segunda-feira, teve um show lá de uma dupla sertaneja, que agora eu não esqueci o nome, mas ela é conhecida, Fernando de Sorocaba, exatamente. E, infelizmente, hoje a música, principalmente a música sertaneja, principalmente aquela música universitária, elas claramente induzem aqueles que ali assistem, que curtem, ao consumo do álcool. De uma forma muito clara. O telão estava no fundo, parecia os copos de chope, de cerveja, está na letra. Então a gente para e pensa assim: mas peraí, olha que cultura é essa? Se o meu time ganha e é campeão, eu bebo para comemorar. Se o time é rebaixado para a segunda divisão, eu bebo para sofrer a queda do time. Se eu consigo aquela mina que eu sou apaixonado nela, eu bebo para comemorar a namorada. Se ela chega para mim, termina comigo, eu bebo para curtir a força. Inclusive a música fala sobre isso. Nosso amor acabou. Mas eu vou beber, mas eu vou beber todas. É muito desprezo por si mesmo. E isso não vem de agora, jovens. Eu tenho 50 anos. Os nossos pais foram da geração que o sujeito bonito subia em cima de um cavalo e fazia propaganda da Marlboro, né, da Hollywood nos anos 80, músicas radicais. Aí aqueles esportes radicais, era o rock, que fazia sucesso na nossa geração. E mulheres bonitas, homens bonitos, paisagens paradisíacas, era o jet ski, era o ultraleve, era o bug, era o bungee jump que tinha surgido. Então era radicalismo, beleza, saúde, vitalidade, entusiasmo pela vida, tudo que o cigarro não pode oferecer. Mas a mensagem era essa, e a turma embarcou, mas embarcou pesado. E hoje, a mensagem no Brasil, que as músicas trazem, é tratar com muita banalidade, como uma coisa sendo muito assim, natural, o consumo exagerado de álcool, cada vez mais precoce, e a questão da sexualidade, da prática sexual.
E nós sabemos que esses dois comportamentos, eles têm consequências gravíssimas em nossa vida se não tiver um direcionamento. Então, o Espírito Emmanuel diz assim: ser tentado é ouvir a própria malícia. Se eu passo em um bar e eu sinto a vontade de sentar ali e tomar uma cerveja, cuidado. É sinal que aqui dentro existe um homem milenar que tem uma vocação para aquele alucinógeno. E o que a doutrina espírita vem nos dizer? Que todos os vícios são fugas. Durante esse momento que nós passamos de pandemia, a Joana de Anjos tem um livro chamado O Homem Integral. E nesse livro ela abre aquela obra falando dos 4 algozes psicológicos. É o nosso horário, André, até que horas? Às 8h30. Ah, tá. Beleza. Os 4 algozes psicológicos, vocês se lembram quais são? Medo. Quem não sentiu medo na pandemia? Ansiedade. Quem não ficou ansioso na pandemia? Solidão. Quem não sofreu com solidão na pandemia? Então, medo, ansiedade, solidão. E o 4? Vocês se lembram? Nem eu. Mas eu vou lembrar. Mas os mais importantes estão aqui: medo, ansiedade e solidão no contexto da pandemia. Registros recentes demonstraram que durante esses 2 anos aumentou no Brasil em 70% o índice de consumo de álcool entre as famílias, porque as pessoas não sabendo lidar com a solidão, porque não podiam sair para trabalhar, não podiam interagir em sociedade, não sabendo lidar com o medo, porque a morte poderia estar batendo na porta. O medo de morrer foi o primeiro que nos incomodou. Depois o medo de perder o emprego, o medo de se comprometer com as finanças, o medo de não poder abrir um comércio, não vender e ter responsabilidades financeiras. Aí a humanidade buscou socorro no álcool. Nós tivemos um aumento de quase 80% dos divórcios. Aumentou significativamente a Lei Maria da Penha, as agressões dentro do lar, entre cônjuges, entre parceiros. E quem é que estava ali assistindo esse palco de aflição? As crianças, os jovens. Então, meus irmãos, nós passamos por um momento, e ainda estamos passando, em que, se a gente for ver as 10 maiores fortunas do Brasil, mais da metade são de empresas que produzem algum tipo de entorpecente. Entorpecente legal, principalmente a indústria de álcool. E o álcool está aí destruindo famílias. Nós conhecemos pessoas que eram pessoas equilibradas, pessoas que cumpriam os seus papéis na sociedade, tinham um trabalho, tinham uma família, tinham filhos, tinham uma religião, e eles, num momento de invigilância, permitiram que de forma muito sutil o vício se instalasse ali. Perdeu tudo o que eles construíram, levaram tanto tempo para erguer. A grande beleza da vida é nós pegarmos o Evangelho e dizer assim, com o coração cheio de graça, dizer a plenos pulmões aquilo que o Cristo disse ao nosso respeito. Nós, através do momento de transição que estamos vivendo, esse médio de Deus, esse Rabi da Galileia, veio dizer para nós: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, vós podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. A grande essência da vida é saber que nós temos a capacidade de enfrentar alegria, tristeza, graça, luto,
ganho, perda, prazer, alegria, mas também decepções. As decepções fazem parte da vida. Na vida nós vamos ganhar, mas nós vamos perder. Mas nós vivemos numa cultura que nos ensina que perder é igual a fraqueza. Se você perdeu, porque você é fraco. Você não teve a capacidade de lidar com aquela situação. Você não teve gerenciamento. Não é assim. Nós somos seres em evolução. Nós vamos fazer escolhas na nossa vida de convivência, lidando com as pessoas que mais amamos. E nós vamos errar com elas, até no desejo de acertar. Nós precisamos entender a nossa condição espiritual. Daí nós aprendemos uma coisa que é muito importante para a vida de relação. Primeiro, não vamos deixar que o perfeccionismo se instale em nós. Porque até aquele que era perfeito, que é perfeito, que é o Cristo, ele não chegou a aceitar que ser chamado de bom. Como é que nós vamos querer ser perfeito? E o segundo, não vamos exigir das pessoas que convivem conosco uma postura que seja acima da condição delas de viver, de demonstrar, de conviver. Às vezes nós esperamos do outro o que ele ainda não alcançou, mas nós poderemos dar o melhor que nós temos agora, e isso melhora muito a convivência. Porque muitas das vezes eu espero muito do outro, e porque o outro não consegue suprir as minhas expectativas, eu não dou o meu melhor. Eu fico na trincheira, eu fico na reserva, eu fico esperando que ele dê um pouco mais. Mas continuemos, finalmente, o Emmanuel terminando o texto. Finalmente destaquemos o verbo atrair. Verificaremos a extensão de nossa inferioridade pelas coisas que nos atraem. Vamos parar por um minuto e pensar o que me atraiu no dia de hoje. O que me atrai? Quando eu ando pela rua, quando eu vejo a TV, quando eu abro o smartphone, quando eu ligo o computador, quando eu entro na rede social, aonde há uma força magnética que me atrai? Quais são as situações da vida? Ali eu vou ver claramente a minha condição espiritual. Isso, eu, com a minha consciência, eu com Deus, eu não preciso falar para ninguém. Por isso que Santo Agostinho recomendou lá na questão 919, a resposta dada ao Kardec, quando ele perguntou se existia um método eficaz capaz de proporcionar felicidade a todos, visto que o que pode gerar felicidade para um pode gerar desgraça para o outro. Se nós vivemos numa cultura, uma sociedade consumista, materialista, o conceito de felicidade é ter dinheiro. Mas dinheiro pode sim trazer felicidade para alguns, mas pode trazer desgraça para outros. A vida está aí a nos mostrar isso. Divisões, brigas na justiça, corrupções, o mau uso dele. E assim vai esse vasto campo que nós não sabemos ainda lidar. Poder, dinheiro e sexo são três instrumentos que raros de nós não caímos quando lidamos com ele sem Jesus dentro de nós. Jesus precisa ser o nosso norte. Jesus precisa nós permitirmos a Ele que Ele nos intua nas nossas escolhas, porque senão nós vamos perder facilmente no nosso caminho. A observação de Tiago é roteiro certo para analisarmos a origem das tentações. Recorda de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Quando eu passo à frente de um templo religioso, seja qual for, eu sinto que o sagrado ali está, eu sinto paz dentro de mim. Quando eu vejo um parque, uma criança brincando num playground, quando eu vejo uma lua, quando eu vejo as coisas que parecem ser corriqueiras, eu sinto paz ao vê-las. O que me atrai? O que me traz paz? O que me arrasta? Quais são as situações? Emmanuel nos convida a fazer essa reflexão. Considera a essência de tudo que te atraiu no curso das horas e eliminará os males próprios atendendo o bem que Jesus deseja.
Certa vez perguntaram ao Chico Xavier como ele definiria a palavra tentação. E ele, de uma forma assim muito bem-humorada, ele disse assim: a tentação é como um cão bravo, um pitbull daquele mais bravo, violento, que corre atrás da gente, a gente corre na frente para desejar ser alcançado. Isso é tentação. Às vezes a gente corre, mas a vontade é a gente se entregar a ela. Por conta de quê? Dos impulsos que nós temos aqui dentro. Nós vivemos diariamente de uma forma a ficar degladiando os nossos impulsos, as nossas vicissitudes, as nossas paixões e o conhecimento que adquirimos. Essa luta é diária. Opa, mas eu não vou fazer assim, porque assim eu tenho já clareza do Evangelho que não está correto. Esse campo, se eu semear isso de novo, eu só vou colher dor, decepção. Eu não quero mais isso para mim. Mas às vezes grita dentro desse homem reencarnacionista, desse homem milenar, porque nós somos o somatório de tudo que vivemos até hoje. Não adianta a gente querer simplificar a tentação, como no filme do Pica-Pau, que fica um anjinho aqui falando coisas boas e um diabinho do outro lado falando coisas ruins, achando que é simples assim. Não é. Aqui dentro existe um somatório de vivências, e a cada vivência nós aprendemos alguma coisa. O que aprendeu Pedro quando caiu diante da negação? Está lá no livro Boa Nova. Ele aprendeu que ele precisava desenvolver a compaixão, coisa que não tinha. O Pedro, ele tinha muito orgulho, e quando ele via Jesus, as pessoas falidas da sorte, os adúlteros, aquelas pessoas os doentes, os paralíticos, as pessoas que a sociedade desprezava, quando eles aproximavam de Jesus, Pedro não queria. Inclusive, nesse mesmo livro Boa Nova tem uma passagem onde Jesus adverte Tiago, João e Mateus, quando esses seres falidos aproximam para somar as fileiras do cristianismo nascente. E aí Jesus adverte ele: vocês esperavam que o reino do meu Pai seria edificado na força, com os carros de triunfo? Estes reinos impostos pela força, eles têm prazo de validade. O império hoje dominante romano vai cair, e caiu. Todos os impérios erguidos pela força caíram e vão continuar a cair. Agora o reino de Deus, ele vai se instalar no coração dos homens de boa vontade. Por isso que nós estamos aqui há quase 2000 anos de quando Jesus revelou isso. E nós estamos falando de Jesus, passados quase 2000 anos, porque ele começou a revelar quando tinha 33 anos. Nós somos esse somatório. E a doutrina espírita nos convida a que a gente possa fazer uma introspecção para conhecer as nossas fraquezas, para conhecer as nossas virtudes também, porque nós já evoluímos em muitos pontos. Tem muita coisa boa aqui já conquistada. Eu não estou sozinho. A tentação tem um componente forte. Você sabe que componente é esse? O desejo. Então considera tudo que te atraiu no curso das horas. Existe um lado nosso que, como aquele cão bravo que tenta me pegar, que diz assim: não, Leandro, volta lá, que você sabe que é prazeroso. E nós vivemos ainda de uma maneira de buscar os prazeres que são rasteiros. Eu saio de Eugenópolis, eu vi a jovem falando de ir a Paris, e meu sonho é conhecer a Champs-Élysées. Eu quero tomar um café na Champs-Élysées, aqueles cafés na França que não tem igual no mundo. Eu vou. Eu tomo um café, eu passo uma semana na França. Eu sou tomado de um entusiasmo que eu jamais experimentei. Na hora que eu chegar em Eugenópolis novamente, a vida voltou ao que era antes. Eu realizei um sonho.
E não tem problema nenhum de nós realizarmos esses sonhos. Se quer ir conhecer as pirâmides do Egito, Machu Picchu, não tem problema nenhum. Junta o dinheiro, faz uma programação e vai. Mas não entenda que isso vai fazer uma mudança radical na sua vida e na minha vida, porque não vai. Os problemas vão continuar aqui dentro, as soluções vão continuar aqui dentro, e a vida vai me dar uma oportunidade em cima da outra para que eu possa cada vez mais buscar a conquista real. Que eu possa continuar aqui dentro de Eugenópolis, nessa cidade pequena do interior de Minas, e que eu possa aqui encontrar o caminho para a minha felicidade. Porque na verdade o caminho da minha felicidade está aqui dentro. Não importa a geografia, não importa o que está fora, não importa os fatos e os acontecimentos. Aliás, independente do que aconteça lá fora, nós vamos chegar a um momento que nós vamos evoluir ao ponto que, independente do que acontecer lá fora, eu não vou perder a minha paz. Jesus disse assim: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. É essa paz que é conquista de cada um de nós. Eu não posso transferir essa minha paz para os meus filhos. A Ana não pode transferir para mim, ela é intransferível, porque ela é conquista de cada ser. E cada ser tem o seu tempo, mas nós precisamos fazer esse tempo, porque essa paz ela não vai cair do céu. Essa paz não vai ser fruto da misericórdia nem da graça. Deus só nos fornece instrumentos para conquistá-la. O que não é pouco, é muito. Quando falamos do desejo, a gente se lembra daquela passagem forte da mulher adúltera. Jesus sabia, lendo o psiquismo daquela mulher, que ela já tinha praticado aquele ato muitas vezes. Era a fraqueza dela. Mas Jesus lia na tela mental dela que havia algo ali que é preciosíssimo: arrependimento. Ela sabia o quanto aquele desejo e a concretização dele fazia ela sofrer. E às vezes nós somos assim. Eu conheci há pouco tempo, eu conheço um amigo há muito tempo, e há pouco tempo atrás eu falei com ele. Falei: meu amigo, por que você fuma tanto? Você está ficando verde, as cavidades do dente estão todas escuras, sua pele está seca, você tem uma família, você tem filho, você tem neto. Cara, eu já tentei, fiz de tudo para largar o cigarro, não consigo largar o cigarro. Então você procura ajuda, você vai conseguir. Se não consegue sozinho, você vai conseguir com a ajuda de alguém. Mas é preciso, cara, você virar essa página, porque a vida é muito mais do que isso. Nós precisamos cuidar um pouco mais da nossa vestimenta física, que é este instrumento sagrado que Deus nos deu por um tempo determinado para a nossa evolução. Nós temos que ter um cuidado do que nós estamos ingerindo, seja pela boca ou pelo pensamento, para que a gente possa não somente prolongar os dias, mas viver com o mínimo de qualidade possível. Porque fazendo tudo isso, nós trazemos uma carga do passado que energeticamente poderá repercutir em enfermidade. É a condição nossa. Então, quanto mais nós buscarmos uma maneira de viver mais saudável, melhor nós estaremos enfrentando os dias que nos aguardam. E esses dias que nos aguardam é o segundo seguinte, ou 12º após o nosso encontro aqui. O futuro é agora. O futuro é daqui a uma semana. E é interessante, meus irmãos, que se a gente for lá no livro O Céu e o Inferno, o Kardec separou um trecho daquela obra onde ele chamou de Código Penal da Vida Futura. Acho que são 33 artigos esse código, 33 leis. Um dos primeiros diz assim: toda imperfeição gera dor. Desde aquela imperfeição de falar mentira. Aquela mentira que parece que não vai prejudicar ninguém. Mas ela foge de controle, ela toma uma dimensão e acaba prejudicando pessoas que eu nunca imaginava que iria prejudicar. Toda imperfeição gera dor, gera sofrimento. Aí no artigo 16 fala que para nós nos livrarmos dos débitos conscienciais, nós precisamos de 3 etapas. O arrependimento, como da mulher adúltera, é o primeiro passo. Arrepender-se é sinal de humildade. É sinal que eu reconheço que eu errei, que a responsabilidade é minha.
Mas precisam outros dois passos preciosos. Por isso nós vamos entender a narrativa de Jesus mais à frente. O segundo, expiação. Se gera dor, é porque essa dor, a lei de causa e efeito. Eu plantei algo, eu agi de uma determinada forma, eu causei algo que vai gerar algo em mim. Aí está a expiação. Por mais que aquela pessoa que eu feri me perdoe, antes de ferir meu semelhante, eu feri a lei que rege nossas vidas. E a terceira, a reparação. Então são 3 etapas: arrependimento, expiação e reparação. Por isso que Jesus fala para ela: vá, porque eles não te condenaram, são tão pecadores quanto você, vá e não peques mais, ou seja, não haja novamente dessa maneira, porque se se tornar um hábito, vai somatizar no perispírito, vai fazer parte da minha identidade, vai ficar confuso, eu não vou saber nem quem sou eu, o vício vai ser tão parte da minha vida, que a hora vai misturar o meu eu com o próprio vício. Ah, quem é o Leandro? O Leandro é aquele alcoólatra que mora na frente ali. Então eu vou ser conhecido pela maneira que eu ajo, eu vou despertar as pessoas pela maneira que eu ajo, seja de forma no bem, ou seja principalmente no mal. E a gente sabe que a sociedade, ela é ela julga demais, nós julgamos muito, nós condenamos muito. Será que ao invés de condenar, quando a gente visse alguém que estivesse em sofrimento, se a gente desse a mão, será que o mundo chegaria a quase 1 milhão de suicidas no ano? São muitas vidas perdidas, fora aqueles que vivem a vida sem nenhum sentido nelas, vivem um dia após o outro. É interessante que a doutrina espírita nos fala que tentação é instrumento do divino. Vocês acreditam nisso? Que a tentação é instrumento de Deus de evolução em nossas vidas? Vocês sabiam que o egoísmo, a uma certa altura da nossa evolução, também fazia parte do nosso processo evolutivo? Para que nós pudéssemos nos enxergar como individualidade? Hoje já não tem mais essa necessidade. Hoje nós precisamos combater o egoísmo. Mas aqui na questão 712, Kardec fez a seguinte pergunta: com que fim Deus pôs atrativos nos gozos dos bens materiais? Lembra lá da força magnética nos atrai? Quando eu passo na frente de uma concessionária, eu olho um carro do ano, eu sinto uma força, ele está me chamando. Leandro, esse carro é seu. Faz uma forcinha lá, entra no cartão de crédito, faz um empréstimo, cara, trabalha 20 horas por dia, divide em 3 encarnações, você vai ficar lindo nesse carro. Aí a Ana passa na frente de uma boutique, vê aquele vestido longo, nossa, vou ficar linda dentro desse vestido. É a força atrativa. Uma encarnação paga o vestido. Não, paga o vestido. As mulheres são mais econômicas nesse ponto. O homem quer carro, o homem quer iate. Verdade. O Divaldo tem uma história sobre o negócio de financiar em 3 encarnações muito interessante. Eu vou contar sobre isso. Questão 712. Com que fim Deus pôs atrativos no gozo dos bens materiais? Resposta: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Opa, mas peraí, tentação então é um instrumento da lei de evolução. Mas vamos entender mais isso, né? Questão 712A. Qual o objetivo desta tentação? Desenvolver a nossa razão, que deve nos preservar dos excessos. Veja que Kardec colocou na questão 922, logo no início do livro 4, Esperança e Consolações, o livro dos Espíritos, receita para a felicidade relativa. E a resposta para a vida material: a posse do necessário. Aí nós vamos recuar lá naquele capítulo que trata de necessário e supérfluo, para nós entendermos como funciona isso em nós. Mas a natureza não traçou limites do necessário ao ser humano? E a resposta: traçou sim, mas o homem foi corrompido por costumes novos, que fizeram com que ele pudesse crer
que necessidades artificiais iriam levá-lo à felicidade. O Augusto Cury, ele escreveu certa vez em um livro, e ele é um médico, é psiquiatra, que essa atual geração precisa de muito para sentir migalha de prazer. A gente ganha um iPhone lá de 10 mil reais, ficamos empolgados, vamos para a escola com ele, para a faculdade, tiramos onda. Daí 2 semanas por ali já não. Mas as prestações estão lá, amargas para serem pagas. Vivemos a época da modernidade líquida. Os relacionamentos são líquidos. Se um amigo meu de Facebook ou de Instagram lá discorda do meu ponto ideológico, seja ela qual for, eu simplesmente dou uma deletada. Você não serve para ser meu amigo. Mas aquilo não tem um preço? Será que eu não consigo conviver com as pessoas que vivem, se comportam, se vestem, agem diferente de mim? Será que é aí que não está a beleza da vida? Jesus viveu com os diferentes. Logicamente, Jesus não, muitas das vezes, dependendo da atitude dos diferentes, ele não vivia como eles, mas jamais os condenou. Muito pelo contrário, ofereceu o amparo, ofereceu o aconchego. Vinde a mim todos vós que se encontram cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus fala: vinde a mim, vós que acreditam que eu sou filho de Deus, que eu sou o mensageiro, que eu sou Cristo, que eu sou o Messias, que eu sou o ungido. Não, vinde a mim todos, todos aqueles. Essa é a mensagem de Jesus. E aí o Kardec completa essa questão dizendo assim: se o homem só fosse instigado a usar dos bens da terra pela utilidade que tem, a sua indiferença teria talvez comprometido a harmonia do universo. Deus imprimiu a isso um uso do atrativo do prazer, porque assim o homem é impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais. Mas além disso, dando aquele uso desse atrativo, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação, que o arrasta para o abuso. O conhecimento deve nos preservar dos excessos. Mas peraí, eu tenho um carrinho cansadinho em 2015, eu estou com minhas contas em dia, para que eu preciso comprar um carro 3 vezes mais caro que ele, que me leva ao mesmo lugar se a minha condição financeira não permite? Mas eu compro, porque o chique é andar dessa forma, mostrar para a sociedade que assim eu estou. Aí eu vou ter que trabalhar mais, eu vou ter que estar mais ausente na vida familiar, eu vou estar mais ausente na vida do cônjuge, eu vou estar mais ausente na vida dos filhos, eu vou ter que ter menos tempo para vir na casa espírita. Estes abusos que a espiritualidade convida que a gente possa a refletir sobre eles. Se eu tenho um par de pés, para que eu preciso de 20 tipos de tênis, sapatos, sandália diferentes? É um excesso. Se eu tenho só um corpo, para que eu preciso de 50 camisas de malha? Você tem tantos irmãos que não tem uma sequer para vestir. A razão, o senso moral, veja meus irmãos, que quando eu sinto o arrependimento, é o senso moral gritando dentro de mim, dizendo assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser, mas tem em mim uma consciência que já ganhou princípios, valores, fundamentos imutáveis, sagrados, que venham nos trazer uma situação de libertação, de promoção, que fala: não, Leandro, mas você não deve fazer tudo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Todas as vezes que eu faço um movimento novo, que vai contra aquele hábito que já faz parte do meu viver há milênios, eu sinto um choque. É como se eu estivesse assim, andando num carro a 100 km por hora, e de uma hora para outra eu preciso pisar no pedal de freio, e de 100 eu caio para 40. Eu estou com cinto, mas eu sinto a pressão física do movimento instantâneo, rápido. Não é diferente com a mudança de hábito em relação aos nossos vícios e às nossas paixões. A gente vai perceber que algo tenta nos trazer para trás.
São aqueles amigos que todas as vezes que eu saio do trabalho diziam para mim assim: Leandro, vamos lá tomar um copinho? Vamos sim. Mas aí eu conheci um tal espiritismo que me trouxe tanta clareza acerca da vida, da minha vida que é atual, mas que essa vida é nada nessa viagem chamada eternidade, e que eu tenho uma imensa responsabilidade nessa atual existência, que cada atitude minha vai pesar na minha felicidade ou na minha infelicidade, e essa notícia nova mexe com o meu íntimo. Eu nunca ouvi nada que mexesse tanto comigo. Aí eu estou de abstinência há 6 meses. Eu percebi que os amigos do copo se afastaram de mim. E eu começo a sentir uma solidão. Eu passo pela rua, mexo com eles, bom meu amigo, e eu sinto que eles são frios comigo, que eu não faço mais parte daquela comunhão, daquele aglomerado. Eu estou perdendo amigos. Eu estou sentindo que eu acho que eu fiz burrada. Esse movimento novo no primeiro instante quer dizer para mim, pelas questões e tendências que eu ainda conservo, que o passo não foi certeiro. Não, mas eu não posso desistir. Nós vamos ver, meus irmãos, que mais à frente, numa carta que Paulo enviou aos Romanos, ele falou com riqueza de detalhes sobre esse momento difícil da nossa evolução. Ele teve a coragem de escrever aos Romanos da seguinte maneira: porque não faço o bem que quero, mas o mal que quero, isso eu faço. Somos nós. Quando a gente na rede social, a gente usa ali uma palavra mais dura, mais áspera com alguém que pensa diferente de nós, eu quero fazer o bem, mas quando penso que não, o mal eu fiz. Mas é preciso que eu tenha o quê? Que eu tenha cumplicidade comigo, entender onde está a minha fraqueza, para eu poder transformá-la. Aí o Paulo continua assim: ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Era a visão que ele tinha. Esse pecado que habita nele era o somatório das existências que ele viveu até então. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Somos nós. Para dar um passo à frente, para fazer o bem, para ser voluntário, para fazer a caridade, nós vivemos numa sociedade que se diz 96% cristã, e só 8% da população brasileira é voluntária. Há um negócio errado aí. Ou são muito mais do que 8%, ou 96% não são cristãos. E como pode uma sociedade cristã só 8% participar de um trabalho voluntário? Porque segundo o homem interior, tem prazer na lei de Deus, e nós temos prazer na lei de Deus. É tão prazeroso quando a gente tem atitudes simples e que nós somos tomados de uma força que a gente não sabe de onde vem, mas que ela nos ergue, ela nos levanta, que ela faz o dia ser mais feliz. Desde uma atitude simples, de você parar o carro, uma faixa de pedestre e deixar a pessoa passar. De você ver uma pessoa cair algo no chão, você abaixar e conseguir fazer com que ela levante diante daquilo que está lá no chão. De você poder, às vezes, ver uma pessoa passar numa cadeira de roda e tendo dificuldade, já que nós temos no Brasil uma dificuldade de acessibilidade, e você parar ali o que você está fazendo, saindo do seu egoísmo, e pega ali, dá um empurrãozinho que vai fazer diferença na vida dela, mas vai fazer muito mais na sua, na nossa. São atitudes pequenas, novas. Por isso que aquele homem estranho, que as pessoas no primeiro instante não entenderam a missão dele, hoje entendem, disse certa vez: gentileza gera gentileza. E não existe, meus irmãos, para a nossa condição hoje, já que nós não podemos, ainda não podemos amar como Jesus nos amou, amar o próximo como amamos nós mesmos. Nós estamos a caminho, mas não conseguimos ainda. O que nós podemos fazer são atitudes simples diárias de gentileza, que vai com certeza dar um colorido novo em nossas vidas. Nós estamos chegando no finalzinho do nosso encontro e eu queria só deixar um recadinho final. O tempo passou rápido aqui, hein?
questão 911, o Kardec fez essa pergunta aos imortais. Não existem paixões de tal maneira vivas e irresistíveis que a vontade não seja impotente para superar? Vamos lembrar desse amigo que falei com ele sobre o cigarro. Não existe paixão irresistível. A resposta está aqui. Muitas pessoas dizem, eu quero, mas a vontade está apenas nos lábios. Aqui dentro, o componente do desejo me arrasta para a prática do vício. Diante das minhas fraquezas, se eu pedir forças a Deus para resistir àquela tentação, os espíritos amigos virão me socorrer? Ah, meus irmãos. Em qualquer situação da vida, Jesus está no meio de nós. Basta a gente querer, basta a gente se dispor a sentir o seu abraço, o seu amparo. Tem uma música do Eduardo Barreto que fala sobre o jovem espírita, ele não deve ser mais um na multidão, e que fala que as curvas da estrada representam vício e tentação, mas também representam oportunidade de libertação. Vamos nos oferecer a vida com o melhor que nós temos a oferecer. Vamos agradecer a Deus desde o momento em que acordamos, na hora que colocamos a cabeça no travesseiro, o tempo todo. Lembrando João Cabete que Deus está numa flor que é mantida por uma haste, que está representado por uma mãe que amamenta. Tudo Deus está. E a partir do momento que eu entender que o sagrado está aqui, está ali, está acolá, eu sentirei com um esforço meu, pequenino, mas diário, pequenino, mais disciplinado, pequenino, mais progressivo, essa presença cada vez mais constante. E uma vez assim, a minha vida jamais será a mesma. Eu não vou fazer fila na porta de psicólogo, de psiquiatra, de terapeuta. Eu não vou precisar de ansiolítico, seja lá do que for, de alucinógeno, porque eu vou enfrentar todas as situações da vida lúcido, porque a fortaleza de Deus está dentro de nós. Que possamos agir assim. Nós vamos cair, mas Deus vai nos levantar. Confiemos nisso. Muito obrigado por estar aqui com vocês. É muito bom estar no meio dessa família. E me desculpe, eu esqueci de um detalhe. Aos amigos que podem estar nos acompanhando virtualmente, que eu esqueci deles. O meu muito obrigado também. Muita paz e até uma próxima. Nesse mês festivo, né, nosso coração se faz em festa. Tantos anos que viemos buscar ajuda dentro dessa casa santa que se faz dentro de nós, não importa onde ela estivesse, né? E vamos encerrar e pedir o passe coletivo. Depois nós fazemos as colocações finais. Pedimos aos passistas que tiverem condições de exposição. E os irmãos que nos assistem, fiquem em vibrações para que possam receber as energias do bem e da luz. Jesus, esteja junto a nós. Que as energias emanadas das suas mãos acima das nossas cabeças possam retirar todos os miasmas deletérios, limpando todo o nosso corpo e refazendo as nossas energias, nossas células malsãs, através desse mecanismo maravilhoso e energético que se faz no passe espiritual, para que possamos nos sentir mais leves e fortalecidos, na certeza de que somos filhos de Pai rico, pois esse Deus nos dá um anjo da guarda, um mentor, aquele que nos auxilia a todo momento que permitirmos que Ele esteja junto a nós.
possamos estar nesse momento iluminados com a luz divina do Cristo, para que possamos seguir a nossa jornada. Que assim seja.